A gente quer propor para vocês, já que o tema é inteligência emocional, do ponto de vista da neurociência, então a gente queria justamente explorar, né, essa questão das emoções. Primeiro de tudo, a gente vai fazer um check-in. A proposta é a seguinte: nós vamos em salas, lá a gente vai contar um para o outro qual foi a última vez, qual foi a última vez que você sentiu uma emoção muito forte, algo arrebatador, assim, te impactou, e quais foram, primeiro identificar, quais foram essas reações fisiológicas que você teve quando sentiu essa emoção? Ali no seu corpo, quais os sinais que o seu corpo deu? Então, primeiro identificar, você vai falar, você sentiu uma certa palpitação, uma aceleração cardíaca, às vezes uma náusea, às vezes um temor, às vezes um calafrio, não sei, alguma coisa aconteceu com você, você teve alguma sensação no seu corpo. Então, o que o teu corpo te mostrou? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, como é que você interpretou essa emoção? Qual é o sentimento que você aliou a ela? Então, eu tive uma palpitação e, na verdade, eu senti medo. Eu tive um tremor nas minhas pernas e alguma coisa na minha barriga e eu senti tristeza. Não sei. Então, você aliou algum sentimento a essa sensação fisiológica. Vamos explorar isso um pouquinho? Quero fazer com vocês aqui uma costura com o que a gente viu no último encontro. Então, no nosso último encontro, a gente viu como a neurociência investiga as nossas chamadas funções superiores, né? Que é linguagem, cognição, e aprendizagem. Então, a forma como a gente aprende, a forma como a gente compreende, a forma como a gente se comunica, principalmente, são as funções superiores do nosso cérebro. Então, a gente viu também o salto enorme de compreensão que a ciência, que a neurociência clássica teve, porque ela via o cérebro de um estado primitivo, primário, ou seja, só via as funções mentais, sem influência do mundo externo, e a neurociência contemporânea, então, vem e começa a ver a consciência a partir das construções que a gente faz, né? A partir da origem dos nossos comportamentos. Então, houve esse grande salto muito importante. Então, hoje a gente vai aprofundar e entrar no aspecto da inteligência emocional, como é que a neurociência explica essa capacidade humana de fazer a gestão dos próprios sentimentos, né? O modo como a gente possa expressá-los para favorecer a nossa comunicação e as nossas relações. Então, isso, gente, de forma ampla. Então, como é que eu me relaciono comigo mesma? Como é que eu me relaciono com o outro e com as minhas circunstâncias e com o meu contexto? Muitas vezes, tudo muito desafiador isso, né? Então, a primeira coisa é que, na verdade, a gente não reage propriamente ao mundo. Nós nos comportamos da forma que nos comportamos, porque nosso cérebro está fazendo previsões desse mundo o tempo todo, de acordo com os estímulos que a gente dá. Isso vai ficar mais claro daqui a um pouquinho. Então, toda a nossa vida, a gente aprende que a gente primeiro, né, entre agir, pensar e sentir, que a gente, então, que era o pensar que vinha primeiro, que a gente racionaliza sobre o mundo primeiro, para a tomada de decisão. E a neurociência provou que não. Provou que o que vem primeiro é aquilo que vocês estavam identificando ali, essa emoção. Depois é que vem a interpretação desse estímulo, que é, né, esse primeiro acesso no mundo, e os nossos sentidos é que vem primeiro. E aí, então, a gente interpreta na forma de um sentimento. Então, a ordem correta disso aí, na verdade, é sentir, pensar
e agir. Então, todo esse incômodo que a gente tem, a náusea, a irritação, a melancolia, então, tudo isso são emoções que vêm antes, né, que a gente sente pelo corpo. E aí, isso é interpretado pelo cérebro e a gente devolve ao mundo na forma de reação. Então, é tudo muito complexo. Pode passar, Gabi. É tudo muito complexo, porque são interpretações que a gente vai fazendo das nossas emoções mais básicas. Então, inteligência emocional para a neurociência é essa capacidade de lidar com essas interpretações. Então, o que a gente está fazendo é lidar com essas interpretações todas, né? Então, a neurociência fala da neuroplasticidade, ou seja, a gente é capaz de fazer escolhas conscientes sobre a forma de como a gente quer reagir. Então, essa mãozinha do Escher mostra que a gente é capaz de criar a nós mesmos, né? Somos capazes de fazer isso através da consciência. Só que não é fácil isso, porque o nosso cérebro ele vive fazendo apostas. O que significa isso? Significa que a nossa consciência faz previsões de acordo com as emoções passadas. Então, é mais ou menos assim. Quando eu via uma barata, eu senti nojo em algum momento da minha vida. Agora, o meu cérebro diz o seguinte: bom, então, na próxima vez que ela vira barata, ela vai sentir nojo. Então, o cérebro fica fazendo isso o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Então, de acordo com os estímulos que você dá. Então, quanto mais estímulos iguais você dá, ele acumula e aprende. E aí ele vai fazendo apostas para você, vai modulando as interpretações. Então, é como se a inteligência emocional fosse a aposta bem feita ou a aposta ideal do nosso cérebro para cada situação. Então, e é aquela que vai nos ajudar a nos relacionar melhor, né, a viver melhor as nossas emoções, de acordo com as nossas circunstâncias e com o nosso contexto. Então, é bem interessante essa história das apostas. Por quê? Porque ele aprendeu a fazer isso. Muito bom. Vou passar a palavra para a Gabi, que ela vai aprofundar mais também. Oi, o meu áudio tá ligado? Tá, tudo bem. Eu fiquei na dúvida, porque quando eu compartilho a tela, não apareceu aqui mais para mim. Legal. Então, dando sequência para isso que a Paty trouxe, né? Não só nesse encontro, mas o que a gente viu no outro, é que nós somos seres históricos. Sendo seres históricos, a gente precisa entender qual é o nosso histórico de aprendizagem, né, enquanto humanidade, da onde a gente parte. Da onde que o nosso indivíduo parte? A gente não parte do nada, né? A gente já tem uma base que fundamenta o nosso pensamento, da onde a gente vê, como que a gente vai pensar, como que a gente vai aprender, que são esses estímulos. A forma que a gente foi estimulado é a forma que de alguma forma, os nossos circuitos neurais foram sendo também estimulados. E por isso a gente vai voltar um pouquinho, né, para um lugar mais da filosofia, para falar desse autor aqui, que é o Descartes. Então, Descartes, ele é conhecido por essa frase, né, penso, logo existo. Apesar de ser uma frase bastante conhecida, não é todo mundo que entende a dimensão que a filosofia dele teve, especialmente no pensamento ocidental. Então, ele é conhecido como sendo o pai do racionalismo, né? O primeiro a utilizar um método, né? A falar do método científico, a buscar uma verdade, né? Então, o Descartes, ele tinha essa busca do que é verdade, né? Qual é a real verdade? O que eu posso dizer que é verdade no mundo, sendo que os meus sentidos me enganam o tempo inteiro? E aí, nessa busca que ele faz pela verdade, ele acaba fundando o racionalismo, que é a razão em sobreposição de todas as outras possibilidades de adquirir conhecimento. Então, para o Descartes, esse foi um movimento importante, encontro, desenvolvimento, evolução da humanidade, porque a gente vinha de um lugar ainda de uma lógica medieval, né, onde a religião
se misturava muito com conhecimento, né? Então, era importante esse movimento de separar tudo muito em caixinhas. Mas foi nesse momento que a gente também se dividiu, né? Que a gente falou, olha, a razão é onde eu consigo acessar a verdade. A emoção, ela atrapalha. A emoção, as paixões, né? Elas acabam nos deixando cegos. A gente precisa de clareza, a gente precisa pensar de forma racional. E esse indivíduo racional, fundado, né, pelo Descartes, ele é o indivíduo que depois cria todas essas estruturas de política, de economia, né? Então, esse indivíduo racional, que ele busca ele busca ter o máximo proveito das situações, né? Então, ele é um indivíduo utilitarista. Ele olha para as coisas e ele pensa, como que eu consigo tirar o máximo disso aqui? Isso aqui foi importante por um período, né? Foi necessário para algum desenvolvimento, para o desenvolvimento tecnológico que a gente teve, mas hoje a gente começa a ver já que a gente não consegue dar todas as respostas, né? E não só não consegue dar todas as respostas, mas como isso era uma forma limitada de compreender, de fato, como que o conhecimento se dá. Então, esse dualismo, né, que se cria quando o homem se separa totalmente da natureza, né? Então, eu sou esse indivíduo que pensa, eu penso, logo eu existo. E as coisas existem a partir de mim, porque eu penso. Então, a razão ela é colocada no centro e a emoção ela existe, mas ela é deixada de lado. Né? Deixa ela lá, não dá para saber nada por ela nos engana. Da mesma forma, o corpo e a alma são separados, né? Então, tudo que envolve coisas que eu consigo medir, coisas que eu consigo contabilizar, isso é aparato da ciência, isso é verdade. E o que eu não consigo, tudo que está num outro universo muito difuso, muito subjetivo, é de menor importância. Esse conhecimento base, né, da filosofia, não só com Descartes, mas com vários outros conhecimentos que vieram depois, eles ainda nos permeiam, né? A gente ainda tem organizações muito sólidas construídas nessa base. A nossa política, a nossa economia, a nossa educação. E por mais que eu tenho certeza que muitos aqui já ouviram bastante sobre inteligência emocional nos últimos anos, é ainda muito recente, perto dos nossos 400 anos de racionalismo. Então, a gente ainda carrega o peso, né, de colocar a razão no centro da nossa vida. E aí eu queria trazer esse livro aqui, que eu estudei na faculdade. Só para vocês terem, eu sou formada em psicologia, né? O Meditações Metafísicas, do Descartes, é o livro que eu tive que estudar para o vestibular, para a minha prova de filosofia. Porque ele realmente, dentro dos estudos de humanidades, não tem como você passar sem estudar o Descartes, porque ele é o fundador da nossa percepção de mundo, de vida, né? Ele funda o que hoje a gente vive, de certa maneira. E esse neurologista português, chamado Antônio Damasio, ele tem um livro chamado O Erro de Descartes, que ele traz estudos clínicos de pessoas que sofreram alguma lesão cerebral e que essas lesões não afetaram a sua capacidade racional e cognitiva. Então, se as pessoas fossem fazer teste de QI, tal, elas iam dar 100%, você está apto para uma vida normal, né? Para uma vida sem nenhuma perda. Mas, por terem afetado certas partes do cérebro, essas pessoas mudavam de personalidade, começavam a não conseguir tomar decisões na vida, decisões muito simples, elas não conseguiam tomar. Um certo caso clínico, só para dar um exemplo, o médico pergunta para o paciente se ele prefere marcar a consulta na segunda ou na quarta-feira. Ele dá 2 datas e fala qual é o dia que você prefere. E o paciente fica meia hora
falando os prós e contras de marcar a consulta na segunda ou na quarta, e ele não consegue decidir. E aí, quando ele fala, então tá bom, você vem na segunda, ele fala, tá bom. E eles começaram, o que é isso, né? Outros, antes da lesão, eram pessoas que trabalhavam, que seguiam sua vida normal, que eram amorosas. Passa a lesão, passam a ser pessoas raivosas, que não se dão bem com as outras. E ele começa e esses estudos começam a avançar, né? E mostrar o quanto não existe essa separação. Essa separação, ela é completamente abstrata. Razão e emoção, elas estão tão juntas no nosso cérebro, na forma como ela se estabelece, que essa divisão que a gente fez, né? Que a gente separa até hoje. Será que eu escuto a minha razão? Será que eu escuto a minha emoção? Ela nada mais é do que pura abstração. É uma abstração que a gente continua a reproduzindo. Uma precisa da outra. O Damasio, ele fala que o mais próximo de você isolar a razão é um sociopata. Essa ideia, então, que se tinha antes da ciência moderna, de que a gente precisa tirar as emoções e estudar apenas com base na razão e levar apenas a razão em consideração, é o mais próximo da cabeça de um sociopata, que tem dificuldade de desenvolver vínculos emocionais, enfim. Então, esse livro ele é bem interessante porque ele traz exatamente esse lugar de que tudo está baseado em emoções, como a Paty falou. Inclusive, o nosso acesso pelo mundo é pelas emoções. A gente não acessa o mundo pela razão, a gente acessa o mundo pelas emoções, por esses estímulos que chegam, que se transformam em sensações no nosso corpo. E achei legal que o Marcelo trouxe, porque é essa dormência, a gente nem percebe, mas o tempo inteiro a gente está sentindo. A gente acaba lembrando mais quando é uma emoção forte, né? Alguém, uma perda, uma mudança muito drástica da nossa vida, ou alguém falou alguma coisa que nos magoou. Mas a verdade é que a gente está sentindo emoções o tempo inteiro. E ele também traz que a nossa organização social, ele é um reflexo da nossa organização afetiva. Então, se a gente não olha para a vida dos afetos, isso vai estar influenciando a moralidade, a política, as humanidades, a vida em geral. Então, aqui, como eu disse, né, a gente é estimulado pelo mundo, pelas coisas, através da nossa visão, do nosso tato, da nossa audição, através dos nossos sentidos. A gente tem reações emocionais, que são fisiológicas, comportamentais. Tem reações, inclusive, que são muito básicas e normais a todos os seres humanos, que são mais básicas depois que elas vão desenvolvendo, né, através das nossas interpretações, mas o choro, quando eu fico triste, aceleração, palpitação, aceleração, se eu estou muito emocionada, apaixonada, né? Ou arrepio dos pelos, se eu estou com medo. Então, são reações emocionais que podem ser medidas. Então, isso daqui você consegue colocar no laboratório, medir o quanto a pessoa teve alteração, não teve. E também chamo, né, que acontece no sistema límbico. E aí a gente vai para o neocórtex, que no fundo é o que o indivíduo se afasta de outros animais, né? O nosso cérebro e o de outros mamíferos, né, mais próximos a nós, como os macacos, ele tem um cérebro com neocórtex maior, né? O restante é muito parecido com... A gente é 98% jacaré, né? Os dois 98% outros animais, e ali tem uma pequena porcentagem que é o neocórtex, que é nossa capacidade de interpretar e transformar isso em sentimentos e ideias. A gente nunca vai cessar isso. Então, assim, eu não consigo dar nome para isso. A gente nunca vai cessar, a gente sempre vai ter coisas a mais para falar, porque a nossa capacidade de criatividade ela é imensa, né? E de criação. Isso, inclusive, é o que nos diferencia da inteligência artificial, né? A inteligência artificial, ela não tem inteligência emocional igual a gente tem.
né, de recriar e de criar situações, e ela precisa de muito mais dados, né? A gente precisa de 5 gatos para saber mais ou menos que aquilo é a mesma coisa. A inteligência artificial precisa de milhões de fotos de gatos para saber o que é um gato. E o que é isso? É a nossa capacidade de sentir, é os nossos sentidos, né, que nos permitem isso. São os nossos sentidos que estão vinculados com as emoções. Estou tentando passar aqui. Então, como que isso ainda se apresenta, né? Aqui eu trouxe só como isso ainda está vivo, né? Programa Escolas Cívicos Militares está chegando para mais de 200 colégios até 2023. Então, esse é um tipo de programa escolar que prioriza, né, esse lugar da ordem, da razão. Não há uma expansão de olhar para os sentimentos. Então, existem algumas iniciativas dentro das escolas para que as crianças comecem a ter contato, né, com a inteligência emocional, com entender como elas estão sentindo. Mas vocês entendem que ainda, perto do que é a grade curricular, isso é infinitamente pequeno. A gente ainda prioriza todo o tempo escolar das crianças, o nosso desenvolvimento educacional, ele é muito voltado para o aprendizado racional, né, a criança ainda fica horas ali sendo expostas a conteúdos um atrás do outro, sem ter a experiência, o vestibular, as cartilhas. Então, como dentro das empresas, né, queremos desenvolver comportamento seguro, aí faz uma cartilha lá com 30 itens, achando que as pessoas vão ler os itens e vão mudar comportamento. Mas qual é a relação com o real aprendizado e com como aquilo chega para ela, né? Então, olha como isso é retrato desse isolamento que a gente fez. Não, mas é só a pessoa ler, a pessoa não leu? Ela não viu que tinha que fazer isso? Né? Então, a gente ainda olha para o indivíduo como se ele fosse um ser humano que, se ele leu, ele tinha que fazer e pronto. E a gente sabe que não é assim que acontece, que mudança cultural, mudança de comportamento passa por inúmeros outros aspectos, assim, e que envolvem a experiência, envolvem botar a pessoa em contato com o que aquilo faz sentido para ela. Então, a gente vem de um histórico onde a gente não está sendo ensinado, né, a lidar com nossas emoções, e isso reflete na escola, no trabalho, na família. Hoje estamos buscando esse movimento, mas a gente já sofreu toda a influência de não ter tido acesso a isso. É difícil as pessoas que tiveram acesso a uma inteligência emocional já desde a infância. A maioria não teve. Eu, pelo menos, não tive. Né, na escola, esse aprendizado mesmo, do tipo, o que você está sentindo, Gabriela? E eu, por exemplo, era uma criança que sentia muita raiva. E eu demorei para entender o que era isso, por que era essa raiva que eu sentia. Eu só sentia e só não podia sentir, mas tentar entender como que aquilo, qual que era a reação no meu corpo, levou tempo, né? Então, é um fato que a gente precisa aprender a desaprender, né? Então, a gente, além de aprender, a gente precisa desaprender um monte de coisa que a gente foi ensinado e que é automático. E aí, para falar mais disso, eu queria trazer um vídeo de uma neurocientista, que é a Cláudia Feitosa Santana. Eu e a Paty até ficamos na dúvida se a gente passava o vídeo inteiro, que é um vídeo assim, vai dar uns 8 minutos, mais ou menos, 7 minutos, porque parecia muito longo, né? Hoje em dia, cidade tudo rápido, se o vídeo não tem 2 minutos, já é muito. Mas aí a gente refletiu e falou, não, a gente vai passar o vídeo inteiro, porque não fazia sentido a gente ficar aqui tentando falar por ela, né? Sendo que ela é especialista, pós-doutora e tudo, né? Estudou o tema. E ela tem um livro, Eu Controlo Como Me Sinto. E é legal porque ela traz umas noções muito legais, muito interessantes, sobre esse aspecto de mudar o comportamento, né? E de como que ele se dá. A língua portuguesa diferencia o verbo ser do estar, diferente do inglês e muitas outras. E aí, o que a gente precisa aprender? Que, na verdade, nós não somos nada, mas sim estamos alguma coisa.
não somos tristes ou felizes, mas sim estamos tristes ou felizes. Muito dos nossos sentimentos que nós acreditamos ser, na verdade, são algo de estado passageiro. Então, por exemplo, se você tem ou vier a ter depressão, você não é deprimido, você está deprimido. E isso é libertador, porque nos dá a chance de controlar o que nós somos. Então, não precisamos nos descontrolar com a pessoa que nos irrita. E é isso que eu quero falar hoje aqui. O que a neurociência vem concluindo que nos mostra que é possível modificar esse tipo de comportamento que é tão horroroso. Não nascemos com os nossos circuitos emocionais prontos. Muito pelo contrário, a maioria dos nossos circuitos emocionais vão sendo construídos ao longo da nossa história e de como lidamos com ela. Então, numa analogia com o computador, é como se a gente dissesse que as nossas emoções, elas estão muito mais para o software do que para o hardware, ou seja, elas estão muito mais para o que é adquirido do que para o que é inato, natural, intrínseco. Então, nossas emoções não são simplesmente intrínsecas, mas sim, em grande parte, construídas por nós mesmos. E aí que então nós temos a possibilidade de mudar hábitos negativos e ensinar o nosso cérebro a agir de forma diferente. E podemos mudar comportamentos relacionados, como por exemplo, a pessoa que nos irrita. E aí o que você faz? Você precisa mudar da irritação para menos irritação, depois para indiferença e quem sabe um dia gratidão. Mais profundamente, pensando, as nossas emoções são apostas do nosso cérebro. Ou seja, são previsões e não certezas. Nós sempre nos vemos como reagindo ao mundo, mas na verdade o que o nosso cérebro está fazendo são sempre previsões e construções do mundo. Então isso significa que nós podemos modificar essas previsões criando novas emoções. E é por isso que cada vez mais a neurociência e as outras ciências mostram que nós humanos somos criaturas criadas por nós mesmos. Nós, em geral, utilizamos as expressões emoção e sentimento como se fossem sinônimos, mas cientificamente falando, elas são diferentes. A emoção, ela vem primeiro. A emoção é o estado físico. Já o sentimento, ele vem depois. O sentimento, ele é a interpretação da emoção. O sentimento, ele é a experiência mental. Então, pegando a pessoa que nos irrita como um exemplo, como que acontece? O que é a emoção? A emoção é a mudança no batimento cardíaco, a mudança na temperatura do corpo, ou é uma náusea que se instala. E aí, o sentimento é a interpretação dessas mudanças. E aí, nesse caso, a gente interpreta como irritação, raiva ou até mesmo tristeza. E é interessante notar que, às vezes, você tem interpretações completamente diferentes para o mesmo batimento cardíaco e a mesma mudança na temperatura do corpo. Ou seja, o nosso sentimento é uma interpretação. E nós temos maleabilidade em escolher como nós vamos interpretar essa emoção. Nada vem com informação. Nada no mundo externo. O que conta é como nós interpretamos essa informação. Porque o único acesso que nós temos ao mundo é pelos nossos sentidos. E poucos sentimentos são intrínsecos. Como, por exemplo, se sentir confortável e desconfortável. A maior parte dos nossos sentimentos são extremamente complexos. E, na verdade, são definidos pelas interpretações e reinterpretações que a gente faz da nossa própria história. E aí, o que a gente deveria fazer, então? Continuar interpretando do mesmo jeito tudo que a gente recebe um reforço positivo e nos é benéfico, e reinterpretar tudo que nós recebemos reforço negativo e que nos é maléfico. Mas aí o que acontece? O ser humano parece ser mestre em repetir o mesmo erro. Mas a gente não precisa disso. E como é que a gente dá o primeiro passo? A gente tem que dar a primeira modificação no comportamento e depois da primeira, a gente precisa lembrar de repetir, repetir, repetir. Essa é a única forma da gente mudar esse comportamento. E aprender repetindo, 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 até que este novo comportamento fique cristalizado e mais fácil. Mas por que é tão difícil mudar? Por quê? Quando a gente age de uma forma descontrolada, seja ironizando, xingando ou agredindo, primeiro o cérebro vai receber um alívio. E depois é que vem a vergonha. E aí, na próxima situação com a mesma pessoa, qual vai ser a aposta do cérebro? O alívio. Porque o alívio veio primeiro. E aí, automaticamente, você age da mesma forma. E é isso que a gente precisa mudar. Ensinar o nosso cérebro que não é o alívio que você tem que prestar atenção. E sim a vergonha. Mas você precisa mudar para que isso aconteça. Ao contrário do que muitos pensam, a nossa emoção, o nosso processamento emocional, ele é resultado de uma orquestra cerebral e não uma atividade meramente límbica.
Então, o que acontece? O que isso nos diz? Que os estudos recentes mostram uma ligação muito estreita entre as partes límbicas e frontais do nosso cérebro, sugerindo que existe um processamento cognitivo nas nossas emoções. E isso indica que, então, nós podemos ter muito mais controle sobre nossas emoções. É muito interessante, né, os pontos que ela traz, assim, porque para mim, pelo menos, trouxe uma clareza, assim, né, sobre esse lugar de nada. Que me chamou a atenção foi nada vem com informação. Nada vem com informação. Tudo é interpretado depois, né? Mesmo as reações, o que eu inclusive isso vai mudar de família para família, de contexto para contexto, de cultura para cultura, o que eu vou interpretar nas reações do meu corpo como uma coisa, outra pessoa vai interpretar de um outro jeito. E quando eu vi isso, eu lembrei do meu processo, né, de buscar entender a minha raiva, que eu sentia muita raiva quando era criança. E quando eu estava adolescente, eu comecei a buscar eu não queria sentir mais tanta raiva. Eu tinha isso bem claro, assim, nossa, eu não quero sentir tanta raiva igual eu sinto. Por que eu sinto tanta raiva? E eu lembro de fazer esse exercício de, quando a raiva vinha, de parar e pensar exatamente isso que ela trouxe. Que no começo vem um alívio, mas depois me vinha vergonha, desconforto. Então, toda vez que eu tinha um ataque de raiva, eu falava com alguém de uma forma grosseira, depois eu tinha sensações horríveis, que eu me sentia envergonhada, eu falava, meu Deus, como eu não tenho autocontrole, e eu sentia essas emoções ruins. E eu achei interessante que foi exatamente isso que eu lembro de fazer, assim, meio que sem saber o que eu estava fazendo, mas era exatamente isso, de tipo, não adianta você fazer nada, porque depois você vai sentir uma emoção ruim. Agora parece que é tudo que você precisa, é responder na cara dessa pessoa. Falar isso, né? Ser grosseiro. E vinha uma vontade danada, gente. Eu tinha que lutar contra. Não era um negócio assim, tipo, ai, que confortável. Não retrucar, né? Vinha um desconforto. Então, com o tempo eu só, tipo assim, pedi aquele comportamento automático. E depois que os anos foram passando, que o tempo foi passando, eu fui percebendo que eu já não sentia mais aquela raiva tão forte igual eu sentia. Então, eu mudei não só assim o meu comportamento diante daquilo, mas a minha própria emoção foi se amenizando. Então, eu não foi me afetando tanto, né? E não que eu não sinta raiva, eu ainda sinto, né? Mas não é de um jeito tão descontrolado quanto era, assim, né? Dela vir e me tirar do sério. Isso hoje em dia precisa de muito mais, assim, precisa de níveis mais elevados de confronto e coisas que me desagradam, né? Henrique? Eu queria comentar que isso, né, dessa ligação entre o límbico e o neocórtex é tão louco, né, que tem até alguns condicionamentos culturais, né? Não sei se vocês já viram em filmes americanos, quando uma pessoa fica muito nervosa, a pessoa vomita, né? E é algo que a gente não vê muito no Brasil, mas é uma coisa que é comum lá na cultura americana, né? Toda vez que você fica muito ansioso, muito nervoso, você vai lá e, pum, tem a cena da pessoa vomitando, né? Então, só queria trazer isso. Legal. O Freud fala das mulheres, né, que desmaiavam. Vocês já devem ter visto filmes antigos, que eles iam dar Pensa aquele filme bem antigo, assim, as mulheres com aquele vestidão. Aí chega a pessoa e fala assim, o seu filho foi para a guerra. Aí elas faziam assim, desmaiavam. Vocês já viram essa cena? Oh, meu Deus, e desmaiavam. É uma coisa também que a gente não é mais comum. E, de fato, as mulheres desmaiavam. Elas tinham toda uma cultura de repressão e de não serem estimuladas a lidarem com as emoções, que quando elas viviam uma emoção muito forte, o corpo delas apagava. E elas desmaiavam. Então, isso realmente é construído historicamente, socialmente, contextualmente, né? É muito interessante, que parece uma coisa tão inata, né? Mas, na verdade, tem uma relação
com o meio. E para a gente terminar, tem uma coisa que é interessante, que é assim, ó, por que isso tudo é importante? Né? Por que a gente está aqui falando um pouco de, né, de neurociência, inteligência emocional? E a coisa toda, assim, ó, inteligência emocional, ela é absolutamente essencial para toda adaptação. A gente vai precisar se adaptar. E qual que é o problema? O problema é esse aqui, ó. Mundo contemporâneo, o que não muda, que tudo muda. Isso aqui é muito mais do que um trocadilho. Que a mudança é de fato o padrão. O que a gente está tendo agora são tantas alterações da sociedade e por uma série de razões. Então, a gente está vivendo uma série de crises, assim, uma enorme taxa de mudança, que é o que chamam os cientistas, né? Que eles calculam a velocidade em que a tecnologia muda, e os comportamentos vão mudando também, a sociedade ficando mais complexa, vai se alterando as formas como as pessoas se comportam, e isso muda os rumos de um sistema, por exemplo, o capitalismo. Então, no curso dos anos, né? Então, todas essas mudanças, o que está acontecendo assim, é que antes tudo mudava muito devagar. E hoje, não. Hoje as coisas mudam muito mais rápido do que antes. Então, o que vai fazer a diferença agora para a gente gerar valor, não importa em que setor que a gente trabalhe, não importa onde a gente esteja, não importa, justamente essa capacidade e a disposição de se adaptar. Então, como os problemas, né, diante desses problemas mais complexos, nos quais a gente já não consegue mais verificar as relações entre causa e efeito, elas perdem a clareza para a gente, as nossas emoções, as nossas interpretações, por isso que elas são tão importantes agora, nesse momento. Por quê? Porque a gente precisa delas para poder tomar a decisão. E, então, muitos autores contemporâneos estão olhando para isso, né? Como é que a gente integra na nossa vida uma cultura de mudança? Ou seja, como é que eu lidero, como é que eu tenho autoliderança e como é que eu lidero a minha vida, as minhas coisas, do que eu faço? Eles dizem assim, ó, liderar a mudança ao invés de reagir a ela. Como é que se faz isso? Uma das formas é entender sobre as emoções, né, para poder se adaptar. E aí, então, eu até brinquei aqui com o Gabi a hora que a gente comentava, porque é como se a gente tivesse que sair de um Homo sapiens e a gente está entrando num outro modo, né, um Homo mutatis mutandis, aquele que muda, né, aquele que muda o que tem que ser mudado o tempo todo. E aí, o Chris Crofts é um professor e ele ajuda a gente a olhar para isso através de uma autoavaliação. Aí eu olhei para isso e falei assim, puxa, é uma forma de deixar para o pessoal isso aqui, né? Então, são apenas 4 pontos que já mostram para a gente um pouquinho como a gente reagir à mudança. Então, a primeira coisa é observar-se, né? A gente começou hoje a gente se observando, né? Será que a gente é autoconsciente das nossas emoções? Será que eu estou conseguindo olhar para as minhas emoções? Será que eu consigo me flagrar, entender as minhas emoções? E a segunda coisa assim, aqui, ó, é o seguinte, na verdade, assim, a gente tem padrões de pensamento, e padrões de emoção. Então, se você sente raiva com frequência, aí tem alguma coisa. Se você sente tristeza com frequência, aí também tem alguma coisa. Então, não fazer suposições sobre isso, mas, de fato, perceber de onde vem essa raiva, de onde vem a tristeza, e ir atrás desses sinais.
A segunda coisa é a empatia. Então, é consciência do outro agora. Primeiro eu me observo, aí eu observo o outro, porque as nossas interações, normalmente, a gente fica sempre muito centrado na gente mesmo, as nossas interações. A gente esquece que tem uma outra pessoa na nossa frente. Então, inteligência emocional tem a ver com isso. A gente tem consciência do outro, a gente tem consciência de que você consegue perceber se a pessoa está com raiva ou não, só através das gestos ou da forma como fala. Como é que você reage quando você percebe que a pessoa está triste ou muito alegre? Será que há um esforço consciente para compreender isso, para entender as motivações, né, pelas quais essas pessoas estão passando? Terceira coisa, você consegue ter, a gente falou sobre o controle, né, controlar essas emoções, ter o controle, é justamente ter consciência dessas emoções. Então, normalmente a gente consegue perceber mais facilmente os efeitos das nossas emoções do que das causas das nossas emoções. Então, esse flagrar-se que eu falava para vocês é justamente ir buscar não o efeito, aquilo que como você reagiu, mas o passo para trás, é você recuar e dizer, por que isso aconteceu comigo? Isso é consciência das emoções, que vai ajudar essa maturidade emocional de que diz o Chris Crawford. E aí, o quarto ponto é se você consegue influenciar os pensamentos e sentimentos dos outros. Aqui, ele traz essa palavra influenciar, traduzido do inglês, não é lá aquelas coisas, mas influenciar no sentido de estar mais presente nas situações em que você percebe a emoção do outro, você então busca as respostas dentro de você, aos poucos vai tendo mais clareza, também vai fazendo perguntas para a pessoa, para poder justamente encontrar formas de apoiar, de ajudar. Então, é o tal do discernimento em relação ao outro, né? E isso traz a tal da maturidade emocional. Tal, gente. Agora a gente tem aí uns 15 minutos para a gente conversar.